O mercado financeiro é implacável e caótico. Diariamente, bilhões de reais trocam de mãos em frações de segundo. É uma verdadeira enxurrada de manchetes pisando nas telas a cada hora, criando aquele barulho todo projetado para gerar ansiedade e forçar atitudes impulsivas. Tudo baseado num fluxo interminável de notícias e, claro, naqueles temidos balanços trimestrais. Mas por trás de toda essa fumaça especulativa, existe uma engrenagem fria e muito calculista. Nesta análise de hoje, a gente vai decodificar como o mercado funciona de verdade, bem longe do ruído das massas. Vamos entender a verdadeira criação de valor de uma empresa e por que olhar apenas para a última linha do balanço é, historicamente, o caminho mais rápido para a destruição de patrimônio. Lucro caiu? Ih, resultado ruim. Veio prejuízo? Nossa, a empresa está afundando. Todo investidor pessoa física, logo no começo da jornada, já se deparou com essa armadilha mental. É o clássico comportamento de manada ditando as regras do jogo. Sai o resultado da empresa, a manchete estampa uma queda vertiginosa no lucro líquido e o pânico se instala. As ações despencam. Quem investe focado apenas em manchetes acaba vendendo empresas excelentes no pior momento possível. E aqui mora um segredo dos grandes alocadores de capital. Muitas vezes, uma queda de 20% no lucro trimestral é punida com uma queda de 40% no valor das ações. Isso cria uma simetria brutal para quem sabe o que está fazendo, mas gera uma perda permanente de capital para quem se desespera. O custo de operar na emoção e não na razão é devastador no longo prazo. E é exatamente por isso que a mentalidade precisa passar por uma transformação completa. O balanço patrimonial não foi feito para ser lido como um título de jornal sensacionalista. Ele exige uma interpretação fria. O mercado não precifica o passado que já aconteceu. O mercado precifica a expectativa de geração de caixa lá no futuro. Então, um prejuízo momentâneo pode perfeitamente esconder um resultado operacional de excelência, enquanto um lucro recorde pode muito bem estar mascarando uma bomba relógio estrutural prestes a explodir. O verdadeiro valuation de um negócio e a relação matemática entre risco e retorno dependem de uma leitura madura, muito superior a simplesmente checar se o número final no rodapé da página está verde ou vermelho. Então, vamos mergulhar nos números. O lucro líquido, sozinho, pode ser incrivelmente enganoso, por conta de todo o ruído contábil que distorce a realidade. A gente tem variações cambiais violentas que podem derreter o lucro no papel, mesmo que a empresa não tenha enviado um único dólar para o exterior. Tem também a marcação a mercado, as disparadas repentinas na taxa de juros, as baixas contábeis, o famoso impairment, e até aqueles eventos judiciais imprevisíveis. Tudo isso atinge a última linha do balanço com força total, reduzindo o lucro a pó, mas na maioria das vezes não tem absolutamente nenhuma relação com a operação diária da empresa, que continua lá, vendendo seus produtos e serviços normalmente. Para conseguir separar o sinal valioso desse ruído ensurdecedor, a investigação profissional vai atrás dos efeitos não recorrentes. Estamos falando da venda de uma subsidiária, da venda de um imóvel do grupo ou de um ganho extraordinário numa disputa judicial. No mercado brasileiro, por exemplo, é extremamente comum ver empresas reportando lucros bilionários em um único trimestre, graças a uma gigantesca recuperação tributária, tipo aquela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esses eventos são maravilhosos? Claro que são, mas eles são pontuais. Eles inflamam artificialmente o lucro daquele trimestre específico. A questão crucial para o valuation é: isso não muda a capacidade estrutural e contínua da empresa de gerar caixa nas próximas décadas? Focar no lucro poluído por esses efeitos é um erro primário. Parte 1. A armadilha da Selic e quando operações excelentes reportam prejuízos gigantescos. Tem um fenômeno muito particular no mercado brasileiro que destrói a percepção de valor de negócios incríveis, justamente por conta da nossa política monetária. Observem o contraste nessa dinâmica. De um lado, temos a operação pura pulsando com força, a receita de vendas subindo, o volume de mercadoria saindo do estoque crescendo e as margens operacionais melhorando. A empresa está de fato ganhando eficiência. Mas do outro lado, o ambiente macroeconômico ataca. O custo da dívida atrelada à taxa Selic explode. Isso sufoca o resultado final e o lucro líquido despenca, virando um prejuízo alarmante. O investidor amador lê o prejuízo, entra em pânico e vende. Já a análise profissional enxerga que o coração da empresa bate forte e está sendo apenas momentaneamente asfixiado pelo ciclo de juros altos. Parte 2. Os limites do EBITDA. Vamos entender por que a métrica favorita do mercado tem as suas falhas. Muita gente tenta fugir da armadilha do lucro líquido olhando apenas para o EBITDA, que virou quase uma religião na Faria Lima e em Wall Street. É uma métrica importante? Sem dúvida nenhuma. Mas o grande ponto de alerta é exatamente o que ele esconde debaixo do tapete.
Embora o EBITDA capture com precisão a geração operacional, ele simplesmente ignora as saídas de caixa que são cruciais. Ele exclui a dívida astronômica de certas companhias, ignora os juros cruéis pagos aos bancos, omite os impostos reais repassados ao governo e, o mais perigoso de todos, esconde o CAPEX. O CAPEX é o investimento obrigatório para manter o negócio rodando. Uma empresa de infraestrutura, por exemplo, pode apresentar um EBITDA colossal, mas se ela queima bilhões em manutenção de maquinário todos os anos, ela está destruindo valor silenciosamente. Parte 3. O coração operacional. Como analisar a realidade estrutural de um negócio? Bom, se o lucro líquido tem ruídos contáveis e o EBITDA tem limites severos em indústrias intensivas em capital, a verdade de um negócio reside inegavelmente no seu coração operacional. É essa a realidade estrutural que separa quem constrói patrimônio robusto de quem aposta em tendências passageiras. E o que é fascinante é que esses fatores são o núcleo da tomada de decisão racional sobre a alocação de capital. Pense no seguinte checklist. O market share está crescendo organicamente frente aos concorrentes? As margens operacionais estão expandindo, provando que a companhia consegue repassar a inflação sem perder clientes? O caixa livre real está aumentando? E a alavancagem, aquela relação entre dívida e geração de caixa, está sob controle estrito da gestão? Se os fundamentos apontam para o sim, a empresa está blindando a sua vantagem competitiva. Mas existe um ambiente onde toda essa lógica passa pelo seu teste de fogo mais violento e impiedoso: os setores cíclicos. A gente está falando da base da economia mundial: petróleo, siderurgia, mineração, papel e celulose, o agronegócio. Nesses mercados brutais, o lucro trimestral sofre oscilações tão agressivas, dependendo inteiramente da cotação de uma commodity do outro lado do mundo, que olhar para um trimestre isolado chega a ser uma irresponsabilidade analítica. É exatamente nesse momento, no auge do ciclo de alta da commodity, que os lucros estratosféricos enganam. Eles fazem o investidor acreditar que a empresa se transformou para sempre, quando, na verdade, o topo do lucro costuma ser exatamente o pico do risco. Para prosperar no meio dessa volatilidade extrema, o farol tem que apontar para as métricas operacionais que não mentem. Durante um boom global de commodities, até a empresa mais mal administrada do setor nada em rios de dinheiro e parece um gênio das finanças. Mas a verdadeira excelência de gestão se prova pelo custo de produção mais baixo do setor, por uma estrutura de capital fortificada e pela capacidade inabalável de manter o fluxo de caixa positivo. A habilidade de atravessar os anos de vacas magras sem diluir o acionista é o que separa as sobreviventes resilientes daquelas que caminham direto para a falência. Quem domina os ciclos não cai na sedução dos lucros explosivos passageiros e tampouco vende as posições no desespero de um ciclo de baixa. Toda essa jornada de desconstrução contábil nos leva diretamente à regra de ouro, que é o alicerce fundamental do mercado de capitais global. No curto prazo, a Bolsa de Valores age como uma máquina de votar totalmente esquizofrênica, precificando ativos com base no medo imediato, na ganância e no impacto daquelas manchetes alarmistas do dia a dia. Mas, no longo prazo, o mercado funciona como uma implacável máquina de pesar realidades estruturais. É o poder absoluto dos juros compostos agindo metodicamente sobre lucros limpos, recorrentes e sustentáveis que gera verdadeira riqueza geracional. O retorno extraordinário surge de décadas ininterruptas de excelência operacional e de uma alocação de capital friamente calculada. A decisão de maior peso que os alocadores de capital precisam tomar é escolher o paradigma com o qual observarão o mercado daqui para frente. O caminho da construção de patrimônio está na análise meticulosa do coração operacional das empresas, destrinchando os resultados com extrema racionalidade, entendendo o risco, o retorno e o custo de oportunidade de cada movimento. A outra opção é continuar reagindo histericamente ao ruído diário. Essa mudança de perspectiva não é um detalhe, é a fronteira exata que separa os amadores daqueles que constroem riqueza real e duradoura. Se essa análise trouxe um novo nível de clareza para a forma de enxergar as finanças e o mercado, deixem o like, inscrevam-se no canal para acompanhar mais estudos profundos de alocação de recursos e comentem aqui embaixo qual foi o maior insight tirado daqui sobre a real natureza de lucros e prejuízos. Até a próxima!